Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai ouvir aqui agora significado e conteúdo que vai mudar a sua vida em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar. Você está ouvindo série de mensagens, os milagres de Cristo Jesus, o Yeshua HaMashiach, registrados no Evangelho que escreveu o evangelista e doutor Lucas. Ouça agora, 10ª parte de 13. O poder de Jesus Cristo sobre a morte. Jairo vai a Jesus Cristo levando sua causa desesperadora. 14º milagre, registrado no Evangelho que escreveu o evangelista e doutor Lucas. A Bíblia diz em Lucas 8, 40 a 42, e ainda mais, versículos 49 a 56. Se sente pronto para o mergulho no Evangelho de Lucas? Esse é o seu momento. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre de dáscalos. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: Lego, me probel, não temas, crê somente, pisteo monon, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: Me claion, não choreis. Ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz: País, menina, Jairo, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou anisteme, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais, conéus, ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Fique de olho aqui agora nos milagres de Cristo Jesus, o Messias. O poder de Jesus Cristo sobre a morte. Jairo, o chefe da sinagoga, vai a Cristo Jesus, levando sua causa desesperadora. Eu fico imaginando todo o contexto
desse texto mostra que Jesus Cristo é a esperança dos desesperançados. O impossível pode acontecer no momento que Jesus Cristo intervém. Ele, Jesus Cristo, acalmou o mar e fez cessar o vento quando os discípulos estavam quase a perecer. Lucas 8, 22 a 25. A Bíblia diz: eu acredito. Ele, Jesus Cristo, libertou de uma legião de demônios um homem enjeitado pela família e pela sociedade e fez dele um missionário. Lucas 8, 26 a 39. Ele, Jesus Cristo, curou uma mulher hemorrágica depois que todos os recursos da medicina haviam se esgotado. Lucas 8, 43 a 48. Nesse momento, agora, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, ressuscita a filha única de um líder da sinagoga, mostrando que tem poder sobre a morte. Quero que se lembre disso. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Lucas 8:40. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa oikos, pois tinha uma filha única, monogênes, de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Lucas 8:42. A Bíblia diz: eu acredito. Aqui e agora vou destacar 3 fatos de nota. Esse é um momento muito importante. Em primeiro lugar, o desespero de Jairo levou-o a Cristo Jesus, o Yeshua HaMashiach, com senso de urgência. Lucas 8, 41 e 42. A Bíblia diz: eu acredito. Jairo tinha uma causa urgente para levar a Jesus Cristo. Sua filhinha estava à morte. Era filha única e tinha uns 12 anos. Desta maneira, a linhagem de Jairo estava se extinguindo. Segundo o costume da época, uma menina judia se convertia em mulher aos 12 anos. Essa menina estava precisamente no umbral dessa experiência. Era como uma flor que estava secando antes mesmo de desabrochar plenamente. Todos os outros recursos para salvar a menina haviam chegado ao fim. Jairo, então, busca Jesus Cristo com profundo senso de urgência. O sofrimento, muitas vezes, pavimenta o seu caminho para Deus. A aflição é frequentemente a voz de Deus. As aflições tornam-se fontes de bênçãos quando elas nos levam a Jesus Cristo. Jairo crê que se Jesus Cristo, o Nazareno, for com ele e impuser as mãos sobre a sua filhinha, ela será salva e viverá.
Jairo crê na eficácia do toque das mãos de Jesus Cristo. Ele, Jairo, confia que Jesus Cristo é a esperança para a sua grande necessidade. Aqui agora, como é a sensação quando ouve essa verdade? Em segundo lugar, o desespero de Jairo levou-o a transpor barreiras para ir a Jesus Cristo. Lucas 8:41. Jairo precisou vencer duas barreiras antes de ir a Jesus Cristo. A barreira da sua posição. Quero que se lembre disso. Jairo era chefe da sinagoga, um líder na comunidade. A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para ler o livro da lei, os salmos e os profetas, aprendendo e ensinando a seus filhos o caminho do Senhor. Jairo era o responsável pelos serviços religiosos no centro da cidade no sábado e pela escola e tribunal de justiça durante o restante da semana. Ele, Jairo, supervisionava o culto, cuidava dos rolos das escrituras, distribuía as ofertas e administrava o edifício onde funcionava a sinagoga. O líder da sinagoga era um dos homens mais importantes e respeitados da comunidade. Você sabia? A posição religiosa, social e econômica de um homem, entretanto, não o livra do sofrimento. Quero que se lembre disso. Jairo era um líder rico e influente, mas a enfermidade chegou à sua casa. Seu dinheiro e sua influência não conseguiram manter a morte do lado de fora da sua casa. Os filhos dos ricos ficam doentes e morrem. A morte vem aos casebres e aos palácios, aos chefes e aos servos, aos ricos e aos pobres. Somente no céu, na pátria celeste, a nova Jerusalém, a doença e a morte não podem entrar. Cônscio da dramática realidade que estava vivendo, Jairo despojou-se de seus predicados e prostrou-se aos pés de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo. Eu fico imaginando, muitas vezes, o orgulho, a soberba, pode levar um homem a perder as maiores bênçãos de sua vida. Quero que se lembre disso. Jairo venceu duas barreiras antes de ir a Jesus Cristo. A barreira da posição dos líderes religiosos. Quero chamar sua atenção para essa verdade. A essas alturas, os escribas e fariseus já se mancomunavam com os herodianos para matarem Jesus Cristo. As sinagogas estavam fechando as portas para o epistates da Galileia e Jesus Cristo. Os líderes religiosos viam-se como
uma ameaça à religião judaica. Jairo precisou romper com medo da crítica ou mesmo da retaliação proveniente dos maiores líderes religiosos da nação. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, o desespero de Jairo levou-o a prostrar-se aos pés de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Há 3 fatos marcantes sobre Jairo. Fique de olho. Jairo se humilhou diante de Jesus Cristo. Ele se prostrou e reconheceu que estava diante de alguém maior do que ele, do que os líderes judaicos, do que a própria sinagoga. Jairo reconheceu o poder de Jesus Cristo, prostrou-se e nada exigiu, mas pediu com humildade. Ele, Jairo, se curvou e não expôs seus predicados, nem tentou tirar proveito da sua condição social ou posição religiosa. Eu fico pensando, não há lugar na terra mais alto do que aos pés de Jesus Cristo. Cair aos pés de Jesus Cristo é estar de pé. Aqueles que caem aos seus pés um dia estarão à sua direita. Quero que se lembre disso. Jairo clamou com reverência, com perseverança. Jairo não apenas suplica a Cristo Jesus, mas o faz com insistência. Ele persevera na oração. Ele, Jairo, tem uma causa e não está disposto a desistir dela. Não reivindica seus direitos, mas clama por misericórdia. Não estadeia seus méritos, mas se prostra aos pés do Senhor Kyrios, Jesus Cristo. Quero que se lembre disso. Jairo clamou com fé. Não há nenhuma dúvida no pedido de Jairo. Ele crê que Jesus Cristo tem poder para levantar sua filha do leito da morte. Ele, Jairo, crê firmemente que Jesus Cristo tem a solução para sua urgente necessidade. A fé de Jairo germinou no solo do sofrimento. A fé de Jairo foi severamente testada, mas amavelmente encorajada. Quero que se lembre disso. Fique de olho nos milagres de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, vai com Jairo, o chefe da sinagoga, levando esperança para o seu desespero. Lucas 8, 49 a 56. Vou compartilhar 6 consoladoras verdades aqui e agora. Em primeiro lugar, no momento que Cristo Jesus vai conosco, podemos ter a certeza de que Ele se importa com a nossa dor. Lucas 8, 49 e 50. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Jesus Cristo sempre se importa com as pessoas. Jesus Cristo sempre se importa com as pessoas. Ele, Jesus Cristo, fez uma viagem pelo mar revolto à região de Gadara para libertar um homem louco e possesso. Agora ele, Jesus Cristo, caminha espremido
pela multidão para ir à casa do líder da sinagoga, Jairo. Mas, no meio do caminho, Jesus Cristo para a fim de conversar com uma mulher anônima e libertá-la do seu mal. Quero que se lembrem disso. As 3 palavras de Jesus Cristo nesse episódio é que fazem toda a diferença. Lucas 8,50, a palavra da fé. Não temas, crê somente. Me probel pisteio monon. Não temas, crê somente. Eu fico pensando aqui agora. Era fácil para Jairo crer em Cristo Jesus enquanto sua filha estava viva, mas agora a desesperança havia batido a porta do seu coração. Quando as circunstâncias fogem do nosso controle, somos levados a desistir de crer. Ouça agora a palavra da esperança. Meclaion, não chores. Ela não está morta, mas dorme. Lucas 8,52. Para o cristão, a morte é um sono passageiro quando o corpo descansa e o espírito sai do corpo. Para habitar com o Senhor está com Jesus Cristo. Não é a alma que dorme, mas o corpo que aguarda a ressurreição na parousia, a segunda vinda em glória de Jesus Cristo. Quero chamar aqui agora sua atenção para essa verdade. Ouça agora a palavra de poder, dinamis. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, Sheir, disse-lhe, Legon, em voz alta, País, menina, Egeiro, levanta-te. A Bíblia diz, eu acredito. Fique de olho nos milagres de Jesus Cristo registrados no Evangelho que escreveu o evangelista e doutor Lucas. Toda descrença e dúvida foram vencidas pela palavra de poder de Jesus Cristo. A menina levantou-se, não apenas da morte, mas da enfermidade. A Bíblia diz, eu acredito. Em segundo lugar, no momento que Jesus Cristo vai conosco, os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos divinos. Lucas 8, 42 e 43. Enquanto a mulher hemorrágica recebia graça, cura, o pai da menina moribundo vivia o inferno. Jairo deve ter ficado aflito quando Jesus Cristo interrompeu a caminhada à sua casa para atender uma mulher anônima no meio da multidão. O caso de Jairo requeria urgência. Jairo não podia esperar, mas Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, não estava tratando apenas da mulher enferma, mas com Jairo. A demora de Jesus Cristo é pedagógica. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar,
No momento que Jesus Cristo vai conosco, não precisamos temer más notícias. Lucas 8, 49 e 50. Coloque a Bíblia em sua mente. Jairo recebe um recado de sua casa. Oikos, sua filha já morreu. Agora é tarde. Não adianta mais incomodar o didáscalos, o mestre. Na visão daqueles amigos de Jairo, as esperanças haviam se esgotado. Eles pensaram: há esperança para os vivos, nenhuma para os mortos. Há aqui uma limitação da fé e do entendimento. A causa parecia perdida. Jairo estava atordoado e abatido. A última faísca de esperança foi arrancada do seu coração. O mundo desabou sobre a cabeça de Jairo. Uma solidão incomensurável abraçou a sua alma. Mas Jesus Cristo, sem acudir às palavras dos mensageiros que vinham da casa do chefe da sinagoga, Jairo não reconheceu a palavra da morte como palavra final. Contrapôs-lhe a palavra da fé e disse: não temas, crê somente e ela será salva. Quero que se lembre disso aqui e agora. Na hora em que os nossos recursos acabam, Jesus Cristo, ou Yeshua HaMashiach, nos encoraja a crer somente. As más notícias podem nos abalar, mas não abalam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Yeshua HaMashiach. As más notícias podem pôr fim aos nossos recursos, mas não aos recursos do Filho de Deus, Jesus Cristo. Quero que se lembre disso. Eu fico pensando na conversa de Cristo Jesus com Marta. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus, de Teós? As nossas causas irremediáveis e perdidas têm solução nas mãos dele, Jesus Cristo. A morte é o rei dos terrores, mas Cristo Jesus, o Messias, o Yeshua HaMashiach, é mais poderoso do que a morte. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele tem as chaves da morte e do inferno. A Bíblia diz: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves cleis da morte, Thanatos, do Hades. Apocalipse 1:18. A Bíblia diz: eu acredito. A palavra de Jesus Cristo ainda deve ecoar em nossos ouvidos. Não temas, me probel, crê pistel somente monos, e ela será salva, cai sozo. Lucas capítulo 8, versículo 50. Fique de olho nos milagres de Jesus Cristo, registrado no Evangelho que escreveu o evangelista e doutor Lucas.
no meio da crise, a fé tem de se sobrepor às emoções. O grande inimigo da fé não é a razão, mas as nossas emoções. Tanto o evangelista Marcos como o evangelista Lucas mencionam o temor sentido por Jairo. Há algo terrível na morte. Ela nos infunde pavor no momento que Jairo, o líder da sinagoga, recebeu o recado da morte da sua filha. Seu coração quase parou. Seu rosto empalideceu. E Jesus Cristo viu a desesperança tomando conta do seu coração, de sua alma. E Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, o encoraja a crer, pois a fé ignora os humores de que a esperança morreu. Quero que se lembre disso. Em quarto lugar, no momento que Jesus Cristo vai conosco, não precisamos nos impressionar com sinais da morte. Lucas 8, 52 e 53. E todos choravam, claiam e apranteavam, copitou. Mas ele disse: Meclaiam, não chores, ela não está morta, mas dorme. Cateuron. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Os que estavam lamentando, aqueles que informavam Jairo, e os próprios pais sabiam que a criança estava morta. E Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, disse que ela estava apenas dormindo, pois ele fez um prognóstico teológico e não diagnóstico físico. Quero que se lembre disso. Muitos dizem que a morte é o fim, mas a morte não é permanente. Do ponto de vista do Filho de Deus, o Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, é um sono para o qual há um despertar. Mas Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, promete mais do que isto. Embora a menina estivesse morta, sua condição não era mais permanente do que o sono. Ele iria trazê-la de volta à vida, a Zoé. Aquilo que é morte para os homens nada mais é do que sono para o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach. Tua filha já está morta, diziam. O culto à morte é declarado sem sentido e a morte é denunciada. Ela morreu. É uma palavra a qual Jesus Cristo, ou Yeshua HaMashiach, não se curva. Os homens continuam divertindo-se, referindo-se à fé religiosa como se fosse uma superstição ou um mito, mas esse abuso não faz Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Messias, parar.
Ao longo dos séculos, os incrédulos riram, escarneceram, mas Jesus Cristo continua operando milagres extraordinários, trazendo esperança àqueles que já capitularam ao vozerio estridente da desesperança, da morte. Nós olhamos para uma situação e dizemos, não tem jeito, não tem jeito. Colocamos o selo da desesperança e dizemos, impossível. Então, nesse momento, somos tomados pelo desespero e a nossa única alternativa é lamentar e chorar. Mas Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, olha para o mesmo quadro e diz, é só mais um instante, isso é apenas passageiro, ainda não é o fim, eu vou estancar suas lágrimas, vou aliviar sua dor, vou trazer vida nesse cenário de morte. No momento que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo chega, a morte tem que bater em retirada. Quero que se lembre disso. Em quinto lugar, no momento que Jesus Cristo vai conosco, a morte não tem a última palavra. Lucas 8, 54 e 55. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz, menina, país Egeu, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou anisteme, e ele mandou que lhe desse de comer. Fica de olho nos milagres de Cristo Jesus registrados no Evangelho que escreveu Lucas, o doutor. Os mensageiros que foram a Jairo e a multidão que estava em sua casa pensaram que a morte era o fim da linha, uma causa perdida, uma situação irremediável, mas a morte precisa bater em retirada diante da autoridade do Messias, Jesus Cristo. Os que estavam na casa riram de Jesus Cristo, e todos choravam e a pranteavam, mas ele disse, Meclaion, não choreis. Ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Lucas 8, 53. Nada sabiam as pessoas e a multidão do Deus vivo. Por isso, riram o riso da descrença. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não deu atenção à risada e a expulsou. Lucas 8:54. Diante do coral da morte, ergueu-se o solo da ressurreição. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz, menina, levanta-te, paz Egeu. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Fique de olho nos milagres de Jesus Cristo. Jesus Cristo demonstrou à menina não apenas seu poder, mas sua simpatia e seu amor.
Jesus Cristo, ou Yeshua HaMashiach, usou sua palavra de autoridade. Ele, Jesus Cristo, se impôs à morte diante da voz do onipotente Filho de Deus, Hios Theos. Jesus Cristo, a morte curva sua fronte altiva, dobra seus joelhos e prostra-se vencida perante o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Quero que se lembre disso. Para Jesus Cristo não há causa perdida. Ele, Cristo Jesus, dá vista aos cegos. Jesus Cristo levanta os paralíticos. Jesus Cristo purifica os leprosos. Jesus Cristo liberta os possessos. Jesus Cristo cura os enfermos e ressuscita os mortos. Hoje ele, Jesus Cristo, dá vida aos que estão mortos em seus delitos e pecados. Ele, Jesus Cristo, arranca do império das trevas os escravos do diabo e faz deles embaixadores da vida. Ele, Jesus Cristo, arranca um ébrio, um drogado, um criminoso do porão de uma cadeia e faz dele um arauto do céu. Ele, Jesus Cristo, apanha uma vida na lama da imoralidade e faz dela um facho de luz. Ele, Jesus Cristo, apanha uma família quebrada e faz dela um jardim engrinaldado de harmonia, paz e felicidade. Quero que se lembre disso em toda a sua jornada cristã rumo à pátria celeste. Em sexto lugar, no momento que Jesus Cristo vai conosco, o choro da morte é transformado na alegria da vida. Lucas 8:56. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. A Bíblia diz: eu acredito. Aonde Cristo Jesus, ou Yeshua HaMashiach, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, chega, entra uma cura, a libertação e a vida, Zoé. Onde Cristo Jesus, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, intervém, o lamento e o desespero são estancados. Quero que se lembre disso. Diante dele, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tudo aquilo que nos assusta é vencido. A morte, com seus horrores, não pode mais ter a palavra final. A morte foi tragada pela vitória. Na presença de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus, a plenitude de alegria. Só ele, Cristo Jesus, é a solução e pode acalmar os vendavais de nossa alma, aquietar nosso coração e trazer-nos esperança no meio do desespero. Somente ele, Jesus Cristo, é a solução. O evangelista Marcos registra que imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Marcos 5:42. O evangelista Lucas diz que Jesus Cristo ordenou que lhe dessem de comer. Lucas 8:55. A ressurreição restaurou tanto a vida como a saúde. Nenhum esquício de mal, nenhum vestígio de preocupação. O milagre operado por Jesus Cristo foi completo, a vitória foi
retumbante e a alegria foi indizível. Quero que se lembre disso. Jesus Cristo é a esperança dos desesperançados. Ele, Jesus Cristo, mostrou isso para o homem que não podia ser subjugado. Lucas 8, 26 a 39, o endemoniado gadareno. Jesus Cristo é a esperança dos desesperançados. Ele, Jesus Cristo, mostrou isso para a mulher que não podia ser curada, a mulher hemorrágica. Lucas 8, 43 a 48. E para o pai que recebeu a informação de que não poderia mais ser ajudado, Lucas 8, 49 a 56. Jairo, coloque sua causa aos pés de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, pois ele caminha conosco e tem todo o poder para transformar o cenário de desesperança em celebração de grande alegria. Como se sente ao ouvir essa verdade? Como foi a sensação ao ouvir tudo isso? Você sente que a sua alma está salva pela fé em Cristo Jesus? Você sente que seus pecados estão perdoados pelo poder do sangue de Cristo Jesus? Quer aqui agora entregar sua alma, entregar sua vida para Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, muitos benefícios advirão. Quer aqui agora entregar sua causa desesperadora aos pés de Jesus Cristo? Nele há solução. Venha, venha rapidamente para Jesus Cristo. Ele pode salvar sua alma no momento de decisão. Em Cristo Jesus, seu destino é selado. Sua alma